Era só mais uma tarde corrida na cidade, até que uma menina sem teto interrompe um empresário no meio do caos. "Moço, olha embaixo do carro." O homem ficou em choque, achando que era alguma armadilha ou algo perigoso. Receoso, ele se abaixou para verificar. Mas o que encontrou não foi nada do que esperava e o fez enxergar a vida de uma forma que nunca havia enxergado. E daquele gesto inocente nasce uma conexão tão profunda que nenhuma fortuna seria capaz de comprar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. Era fim de tarde em São Paulo, e o caos típico de um estacionamento de shopping engolia tudo ao redor. Buzinas impacientes cortavam o ar quente da terça-feira. Passos apressados ecoavam entre as colunas de concreto. Sacolas balançavam nos braços de compradores cansados. Motoristas irritados disputavam vagas como se disputassem a própria sobrevivência. E centenas de pessoas olhavam mais para a tela iluminada do celular do que para o mundo real que acontecia bem na frente delas. Entre carros de luxo reluzentes e veículos comuns cobertos de poeira, um homem de terno, impecável, atravessava as fileiras com passos largos e decididos, como quem atravessa a própria vida sem olhar para os lados. Rápido demais, frio demais, automático demais, com a mente completamente presa em números que não paravam de crescer, prazos que não paravam de apertar e reuniões que pareciam sempre mais importantes do que qualquer coisa remotamente humana. Fernando tinha 43 anos e era dono de uma empresa de tecnologia avaliada em muitos milhões de reais. Ele construiu aquele império sozinho, tijolo por tijolo, linha de código por linha de código, sacrifício por sacrifício. Tinha uma rotina que simplesmente não cabia dentro de um dia normal. Posses que impressionavam qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho. E uma agenda tão absurdamente lotada que até respirar com calma parecia uma tarefa que precisava ser marcada com hora certa e cronômetro ligado. Naquela tarde de terça-feira, especificamente, ele estava atrasado para um encontro decisivo com investidores estrangeiros que tinham vindo de muito longe para conhecer o projeto mais ambicioso da empresa. Faltavam exatamente 17 minutos para a reunião começar. O celular dele vibrava sem parar no bolso do paletó. Mais cobrança, mais pressão, mais uma corrida contra o tempo que nunca acabava. Fernando já estava tocando a maçaneta prateada do carro executivo quando ouviu algo completamente improvável naquele cenário de metal, pressa e indiferença. Eram passos descalços correndo atrás dele, batendo no asfalto quente, com uma urgência que cortou o barulho do estacionamento como uma faca. Ele virou-se por reflexo, já irritado antes mesmo de ver quem era, esperando encontrar algum pedinte insistente ou alguém tentando vender algo que ele jamais compraria. Mas o que seus olhos encontraram o fez travar por um segundo inteiro, talvez dois, mais tempo do que ele gostaria de admitir. Era uma menina pequena, magra demais, para a idade que aparentava ter, com roupa desgastada e suja, cabelo escuro preso de qualquer jeito com um elástico velho, respirando com dificuldade como se tivesse acabado de fugir de um perigo muito real e muito próximo. Ela apontava para baixo do carro dele com a mão pequena tremendo visivelmente, e havia uma urgência tão genuína naqueles olhos castanhos arregalados que Fernando sentiu o coração disparar dentro do peito sem entender exatamente por quê. A menina conseguiu falar entre uma respiração ofegante e outra. "Senhor, por favor, olha embaixo do carro." A frase bateu nele como um aviso de catástrofe iminente. Em frações de segundo que pareceram durar uma eternidade, a mente treinada de Fernando correu automaticamente para os piores cenários possíveis. Armadilhas, riscos de segurança, ameaças, sequestros, tudo aquilo que a vida dele, tão cheia de dinheiro, proteção e controle obsessivo, havia ensinado a suspeitar de cada sombra e cada gesto inesperado. A paranoia que vem junto com o sucesso financeiro começou a sussurrar no ouvido dele. Mas ainda assim, algo no desespero autêntico daquela criança, algo na voz dela que não carregava malícia nenhuma, apenas medo genuíno, fez Fernando abaixar devagar, meio relutante, meio curioso.
O estacionamento continuava barulhento ao redor, mas para ele o som ficou estranhamente distante, abafado, como se o mundo tivesse decidido dar uma pausa só para aquele momento. Ele se agachou e olhou para baixo da lataria preta e brilhante do carro. Debaixo da roda dianteira do lado do motorista estava um simples pacotinho de papel pardo, meio amassado pelo tempo e pelo manuseio, ainda morno ao toque, exalando um cheiro característico de fritura que era ao mesmo tempo familiar e distante. Fernando pegou o pacote com cuidado, ainda sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, e abriu devagar, quase com medo do que poderia encontrar ali dentro. O que ele viu foi uma coxinha pequena, dourada, perfeitamente intacta, como se fosse um tesouro precioso escondido propositalmente da ganância do mundo. Fernando ergueu os olhos lentamente, confusão estampada no rosto, e olhou para a menina que continuava ali parada, agora um pouco mais recuada, as mãos pequenas e sujas entrelaçadas nervosamente na frente do corpo franzino, olhando fixamente para aquele pacote de papel, como se estivesse olhando para o próprio coração sendo exposto para um estranho julgar. E então ela começou a explicar, com uma voz baixa e trêmula que carregava vergonha e orgulho misturados na mesma medida, cada palavra pesando como chumbo no ar abafado do estacionamento. Ela contou que tinha ganhado aquela comida de uma funcionária bondosa, de uma padaria simples que ficava nos fundos do shopping, longe das lojas chiques e das vitrines iluminadas. Não comia algo assim, algo quentinho e gostoso, fazia muitas semanas. Mas 3 meninos maiores que ela tinham visto quando ela saiu da padaria segurando o pacote como se segurasse ouro, e ela já conhecia muito bem o roteiro cruel que vinha a seguir. Aquele jeito de só olhar de longe significava uma coisa, só sempre significava roubar. Eles vinham atrás dela para tomar a comida. Então ela correu descalça no asfalto quente que queimava a sola dos pés, entre carros que não haviam, tentando desesperadamente salvar o pouco que tinha conseguido ganhar. Precisava esconder aquilo rápido, muito rápido, antes que eles a alcançassem. E no meio do desespero, ela escolheu o único lugar que acreditou que os agressores não ousariam procurar, não teriam coragem de mexer. Debaixo do carro preto e imponente do homem de terno que ela via passando por ali todo dia, no mesmo horário, sempre apressado, sempre sozinho, sempre com aquela cara fechada de quem não tem tempo para o mundo. A estratégia dela tinha funcionado perfeitamente. Ela conseguiu enganar os meninos. Eles procuraram por todo lado, xingaram, ameaçaram, mas não encontraram nada e acabaram desistindo e indo embora. Ela tinha ficado escondida atrás de uma coluna, esperando, aliviada, o coração ainda batendo forte no peito pequeno. Até que viu Fernando chegando até o carro, chaves na mão, pronto para ir embora. E então o pânico tomou conta dela novamente. Se ele entrasse no carro e saísse dirigindo sem saber que tinha algo embaixo da roda, o pacote seria completamente esmagado pelo peso do veículo. A comida seria destruída. E com ela, a pequena e frágil chance que ela tinha de ter uma tarde um pouco menos vazia, um pouco menos dolorida. Foi exatamente por isso que ela correu atrás dele daquele jeito desesperado, não para pedir dinheiro, não para ganhar mais nada, não para incomodar ou causar problema, mas simplesmente para impedir que ele destruísse sem querer algo pelo qual ela tinha lutado com tanta força para proteger. A lógica era simples, direta, pura, mas a atitude em si era absolutamente gigantesca. Fernando ficou ali parado, segurando aquele pacote de papel nas mãos, sentindo o peso daquilo que parecia tão leve, mas carregava um universo inteiro de significado. Ele devolveu o pacote para a menina, estendendo a mão, dizendo com uma voz que saiu mais rouca do que pretendia que ela merecia comer aquilo que era dela. Mas a menina deu um passo para trás instintivamente, encolhendo o corpo magro, como se aquele oferecimento fosse algo impossível demais para alguém como ela aceitar sem medo de consequências. E então veio o golpe emocional que mudaria absolutamente tudo, a frase que Fernando jamais esqueceria pelo resto da vida inteira. Ela disse com uma sinceridade cruel e doce ao mesmo tempo que ele podia ficar com a coxinha se quisesse. Fernando achou que tinha ouvido completamente errado.
Ele piscou, confuso, esperando que ela corrigisse. Mas a menina insistiu, explicando com uma calma que partia o coração. Ela disse que tinha conseguido comer de manhã cedo em um lugar que fazia doações para pessoas que moravam na rua, e aquela coxinha era só a comida da tarde mesmo. Então, não era tão urgente assim. Ela conseguia esperar mais um pouco até aparecer outra oportunidade. Disse isso como se fome fosse algo normal de se administrar, de se negociar com o próprio corpo. E então ela completou a explicação, olhando diretamente nos olhos dele, com um tipo de percepção profunda que a maioria dos adultos ocupados e distraídos havia perdido há muito, muito tempo atrás. Ela falou que via Fernando passando por ali todos os dias, sempre com aquela cara de cansaço pesado, sempre correndo como se estivesse fugindo de algo invisível, sempre tenso e sozinho dentro daquele terno caro. E ela tinha chegado à conclusão, com a sabedoria estranha que crianças esquecidas pelo mundo às vezes desenvolvem, que ele parecia estar muito mais faminto do que ela. Não de comida, necessariamente, mas de algo que comida nenhuma matava. Naquele instante preciso, a realidade inteira se rasgou ao meio para Fernando. Porque ali estava uma criança que não tinha sapatos nos pés, nem casa para morar, nem segurança alguma no mundo, oferecendo sinceramente o pouco que conseguiu salvar para um homem que tinha absolutamente tudo de sobra. Não só comida em abundância, mas tudo. Dinheiro, casa, carros, roupas, oportunidades, escolhas, futuro. E Fernando, acostumado a vida inteira a vencer negociações difíceis, fechar contratos milionários, controlar pessoas e situações, sentiu algo que não tinha a menor ideia de como administrar ou processar. Vergonha profunda, gratidão inesperada, dor aguda, humanidade crua. Ele não conseguiu aceitar aquilo sozinho. Seria cruel demais. Propôs então dividir a coxinha ao meio, metade para cada um, igual. E os dois comeram ali mesmo em pé no meio daquele estacionamento lotado e barulhento, cercados por centenas de pessoas correndo de um lado para o outro, rodeados por um mundo que tinha absolutamente tudo e mesmo assim não conseguia ver nada do que realmente importava. A comida já estava fria, simples, comum, o tipo de salgado que Fernando nem olhava normalmente. Mas para ele foi sem dúvida nenhuma a melhor coisa que já tinha provado em muito tempo, talvez anos, porque vinha acompanhada de um gosto que dinheiro nenhum no mundo inteiro consegue comprar. O gosto amargo e doce de ser lembrado violentamente de que existe vida real, vida verdadeira, acontecendo constantemente fora da própria bolha blindada e confortável. Fernando saiu dali atrasado para a reunião mais importante do trimestre, mas pela primeira vez em muitos anos, ele simplesmente não ligou para isso. Dirigiu no piloto automático até o escritório, chegou 23 minutos atrasado, pediu desculpas rápidas e mecânicas, sentou na cadeira de couro, ouviu números e projeções e gráficos, mas não conseguiu de jeito nenhum prestar atenção real em nada daquilo. A cabeça dele estava completamente longe, presa naquela cena impossível do estacionamento. A reunião acabou sem que ele percebesse direito. Os investidores foram embora satisfeitos. Alguém disse que foi um sucesso. Fernando apenas acenou. Naquela noite, quando finalmente chegou ao apartamento luxuoso e silencioso no Itaim, tudo pareceu diferente de um jeito que ele não sabia explicar. O espaço enorme pareceu maior ainda, mais vazio, mais frio, apesar do ar-condicionado perfeito. A geladeira estava cheia de comidas sofisticadas e caras que ele mal tocava, as bebidas importadas na adega climatizada, os restos de um almoço que custou mais do que muita gente ganha em uma semana. Tudo aquilo perdeu completamente o sentido diante da lembrança vívida de uma menina de talvez 8 ou 9 anos, dizendo com naturalidade terrível que conseguia esperar para comer. Fernando não conseguiu dormir direito aquela noite. Não porque estava preocupado com negócios, propostas, contratos ou qualquer coisa relacionada ao trabalho, mas porque, de repente e sem aviso, ele percebeu com clareza dolorosa que havia esquecido completamente como se sente de verdade. No dia seguinte, Fernando fez algo que absolutamente nunca fazia.
Acordou, tomou banho, vestiu roupa mais simples e, antes de ir para o escritório, entrou numa padaria de bairro, daquelas antigas com balcão de vidro e atendimento caloroso. Pediu várias coxinhas recém-fritas, suco de laranja natural, pedaços de bolo simples, pacotes de biscoitos. A moça do caixa perguntou se era para a festa. Ele respondeu sem pensar muito que era para uma amiga. Pagou, pegou tudo embalado com cuidado e dirigiu até o shopping. Chegou no mesmo horário de sempre, estacionou no mesmo lugar, mas dessa vez o celular ficou guardado, no bolso, silencioso. Fernando procurou com o olhar atento entre os carros e encontrou. A menina estava sentada num meio-fio de concreto próximo à entrada do estacionamento, desenhando alguma coisa no chão de cimento com um graveto fino que ela devia ter achado em algum lugar. Completamente concentrada naquele mundo pequeno e imaginário que cabia inteirinho dentro daquele risco torto. Quando viu o carro preto e conhecido se aproximando devagar, ela levantou num pulo só, rápida como um passarinho assustado, e acenou com as duas mãos magras cheias de uma alegria pura e transparente. Era a alegria genuína de quem simplesmente não costuma receber retorno de promessas feitas por adultos apressados. Fernando estacionou, desligou o motor, pegou o saco grande de papel pardo cheio de comida e desceu do carro. A menina correu até ele, sem nem pensar em manter distância ou disfarçar a empolgação. Quando Fernando estendeu o saco, ela olhou para dentro e o rosto inteiro dela mudou. Os olhos arregalaram. A boca abriu. Por um segundo, ela ficou completamente paralisada, processando aquela quantidade absurda de comida de verdade, quentinha, cheirosa, real. Era coisa demais, muito mais do que ela algum dia imaginou que alguém traria. Ela olhou para Fernando com uma mistura de gratidão imensa e preocupação sincera, e disse com voz pequena que não ia dar conta de comer tudo aquilo sozinha. Era realmente muita coisa. E então, sem que ninguém tivesse ensinado, sem que ninguém tivesse pedido, ela respondeu com o gesto natural que era a essência mais profunda do caráter dela. Disse que ia dividir tudo com a avó. A avó. Dona Rosa. Foi naquele momento que Fernando descobriu pela primeira vez que a menina não estava completamente sozinha no mundo. Ela tinha alguém. Morava com uma senhora idosa embaixo de um viaduto na zona sul da cidade, numa estrutura improvisada feita de lona azul velha, amarrada com cordas, papelões empilhados para fazer parede, alguns cobertores finos tentando segurar o frio que entrava por todos os lados. A avó estava doente. A tosse piorava todo dia que passava, e ela só tinha um cobertor fininho e surrado para dividir nas noites geladas de São Paulo. Fernando sentiu o estômago revirar, só de imaginar. A menina explicou tudo isso com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se todo mundo morasse assim. Mas então ela fez questão de acrescentar, baixando os olhos para o chão com vergonha, que elas precisavam de muita coisa, sim, muitas coisas mesmo, mas que evitavam ficar pedindo ajuda para as pessoas, porque a maioria ficava com raiva, xingava, mandava sumir, tratava elas como se fossem lixo que atrapalhava a paisagem da cidade. Aquela frase entrou em Fernando como uma lâmina afiada cortando carne viva. Ele prometeu ali mesmo, olhando nos olhos dela, que ia levar pelo menos um cobertor grosso para ajudar a avó a passar as noites com mais conforto. A menina sorriu, mas era um sorriso pequeno, meio cansado, carregando nas bordas um cansaço velho, demais para alguém tão novo. Era o sorriso de quem já tinha ouvido muitas promessas bonitas que viraram pó no dia seguinte. Então Fernando fez questão de se abaixar até ficar na altura dos olhos dela e disse com toda a seriedade do mundo que quando ele promete alguma coisa, ele cumpre sempre. Sempre. E cumpriu mesmo. No dia seguinte, era quinta-feira, e Fernando acordou mais cedo do que o normal. Passou numa loja grande de departamentos assim que abriu e comprou cobertores grossos de boa qualidade, kit completo de higiene com sabonete, shampoo, creme dental, escova, roupas novas de vários tamanhos porque ele não tinha certeza da numeração, casacos para o frio que ainda viria, calçados novos. E então, quase sem perceber o que estava fazendo, sem pensar muito sobre,
Ele colocou também alguns livros infantis coloridos no carrinho de compras. Histórias simples, ilustradas, daquelas que prendem a atenção de criança. Quando chegou até a lona azul esticada embaixo do viaduto, com as sacolas pesadas nas mãos e o coração batendo mais rápido do que deveria, Fernando finalmente viu Dona Rosa pela primeira vez. Era uma mulher baixinha, corpo extremamente magro, coberto por roupas velhas e remendadas, mãos calejadas e inchadas que denunciavam anos intermináveis de trabalho duro e ingrato. Rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, mas com um olhar ainda vivo, ainda alerta, ainda desconfiado, como deve ser o olhar de quem protege com unhas e dentes o único amor verdadeiro que ainda sobrou no mundo inteiro. Dona Rosa não confiava em homens de terno caro. Ela tinha todos os motivos do mundo para não confiar. E estava completamente certa em não confiar. Ela se colocou na frente da neta, num gesto protetor automático, e interrogou Fernando com firmeza na voz rouca, olhos estreitos, estudando cada detalhe dele. Quem era? O que queria ali? Por que estava trazendo coisas? O que esperava em troca? Testou as intenções dele com perguntas diretas e duras, não baixou a guarda 1 centímetro sequer, até ouvir da própria neta, com aquela voz cheia de carinho, que aquele era o moço bom que tinha dividido a coxinha com ela no estacionamento. O clima suavizou um pouco com essa informação, mas a tensão ainda ficou flutuando no ar. Aquele encontro era extremamente delicado, frágil como vidro fino, e qualquer erro bobo, qualquer palavra errada poderia virar trauma permanente para aquelas duas. Fernando entregou as sacolas devagar, respeitando o espaço delas, explicando com calma o que tinha trazido. Dona Rosa olhou dentro, mexeu nas coisas com cuidado, como se não acreditasse que aquilo era real, que aquilo era para elas de verdade. A neta, que Fernando descobriu naquele dia, que se chamava Luísa, viu os livros coloridos no fundo de uma das sacolas e simplesmente congelou. Ela puxou um dos livros com as 2 mãos trêmulas, olhou a capa ilustrada, passou os dedos sujos pelas páginas brilhantes e abraçou aquele livro contra o peito magro, como se estivesse abraçando o futuro inteiro que ela nunca imaginou poder ter um dia. Mas a telenovela não deixa o coração respirar tranquilo sem vir um corte doloroso logo em seguida. De repente, como se tivesse sido invocado pelo pior timing possível do universo, surge caminhando em direção a eles um homem que Fernando conhecia muito bem. Marcelo, um dos sócios da empresa, alguém do mesmo mundo de dinheiro e contratos, com a pasta de couro na mão e o desconforto social estampado no rosto bronzeado de quem acaba de sair da academia particular. Ele vê a cena toda, para no meio do caminho e reage com aquele tipo específico de realismo frio e cruel disfarçado de cuidado genuíno e preocupação de amigo. Marcelo se aproxima e começa a soltar alertas em voz baixa, mas firme. Fala sobre perigo, sobre processos judiciais, sobre a possibilidade de chantagem, sobre como a gente da rua sempre arruma um jeito de criar problema, sobre fila de pedidos que não acaba nunca, sobre escândalo na mídia, sobre como esse tipo de atitude pode manchar a reputação da empresa inteira e afastar investidores sérios. Avisa com ar de quem conhece o mundo que caridade de verdade se faz do jeito certo, com instituição intermediando com papel assinado, com distância segura, sem contato humano direto que pode complicar tudo. Fernando sentiu o sangue ferver dentro das veias. E pela primeira vez em muitos anos trabalhando lado a lado com aquele homem, ele confronta o sócio com voz dura. Diz que elas têm nome, que são pessoas reais com história e dignidade, que não são ameaça nenhuma, que não estão tentando arrancar nada de ninguém. Fala alto, sem se importar com quem pode estar ouvindo. Marcelo levanta as mãos num gesto de rendição meio sarcástico, diz que está só tentando ajudar, que espera que Fernando saiba o que está fazendo, e vai embora balançando a cabeça com ar de superioridade, deixando um rastro venenoso de palavras que ficam flutuando no ar pesado. E o veneno daquelas palavras atinge em cheio exatamente quem menos merecia ser atingida. Luísa ouviu absolutamente tudo, cada palavra dura, cada insinuação cruel, cada alerta disfarçado de preocupação. O sorriso que brilhava no rosto dela há poucos segundos
desaparece por completo, como se nunca tivesse existido. O olhar encolhe, os ombros caem. Ela solta o livro que estava abraçando e começa a se desculpar com voz tão baixa que mal dá para ouvir, como se a pobreza dela fosse um crime horrível que ela cometeu sem querer, como se simplesmente existir no mundo fosse dar problema para as pessoas importantes, como se ela e a avó fossem um peso que ninguém merecia carregar. E isso parte Fernando por dentro de um jeito que ele não sabia que era possível sentir. Ele se ajoelha no chão sujo ali mesmo, fica na altura dos olhos de Luísa, segura os ombros pequenos dela com delicadeza e afirma com toda a convicção que consegue juntar na voz emocionada que ela não é perigosa coisa nenhuma. Que ela é, na verdade, uma das pessoas mais corajosas que ele já conheceu na vida inteira. Que ela é gentil, generosa, nobre de um jeito que a maioria dos adultos ricos que ele conhece jamais vai conseguir ser. Que o que aquele homem disse não importa absolutamente nada, porque aquele homem não conhece ela de verdade, não conhece a história dela, não sabe de nada. E então Fernando faz um juramento solene que vai mudar completamente o rumo de tudo. Ele promete que vai continuar indo ali todos os dias, sempre que puder, porque quer de verdade. Não por obrigação, não por culpa, não para se sentir bem consigo mesmo, mas por escolha verdadeira. Porque em 2 dias, ela já ensinou para ele coisas sobre humanidade que ele tinha esquecido completamente que existiam. Dona Rosa, que até então observava tudo em silêncio, com aquela desconfiança protetora, solta um suspiro longo e pesado. Ela olha para Fernando com olhos cheios de lágrimas que ela se recusa a deixar cair e diz apenas uma coisa: obrigada. É uma palavra simples, mas carrega o peso de décadas de desprezo, abandono, invisibilidade finalmente sendo quebrados por um gesto humano de verdade. A partir daquele momento exato, nasce uma rotina completamente transformadora para todos os envolvidos. Durante as 2 semanas seguintes, Fernando aparece no viaduto praticamente todos os dias, às vezes de manhã cedo antes do trabalho, às vezes no final da tarde, sempre trazendo alguma coisa. Comida quente em marmitas, remédio para a tosse cada vez pior de Dona Rosa, meias grossas, tênis novos do número certo, agasalhos para o frio, mas principalmente ele traz tempo. Tempo para conversar, tempo para ouvir, tempo para simplesmente estar presente sem pressa de ir embora correndo. Ele descobre aos poucos a história completa de Dona Rosa. Ela trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, em casas de família, acordando antes do sol nascer e voltando depois que ele já tinha se posto. Criou sozinha 3 filhos com o dinheiro que mal dava para o básico. Nunca teve carteira assinada de verdade, nunca teve direitos garantidos, nunca teve descanso merecido. Quando a artrose tomou conta das mãos e dos joelhos, quando o corpo finalmente pediu para parar depois de décadas sendo usado sem dó, ela foi simplesmente dispensada como se fosse um objeto velho que não serve mais para nada. Sem aviso, sem indenização, sem nada. A família que ela serviu por anos jogou ela na rua com a mesma facilidade com que joga um saco de lixo na caçamba. Fernando também descobre que a mãe de Luísa, a filha mais nova de Dona Rosa, foi embora da cidade há quase 1 ano, dizendo que ia procurar emprego no interior, que ia mandar dinheiro todo mês, que ia voltar logo. Nunca mais apareceu, nunca mais ligou, nunca mandou 1 centavo. Simplesmente desapareceu, deixando a menina com a avó doente embaixo de uma lona furada. E descobre também algo que o atinge com força. Luísa aprendeu a ler, sozinha, usando o jornal velho que as pessoas jogavam fora, propagandas de ônibus, embalagens de produtos, qualquer coisa que tivesse letras. Ela juntava as palavras devagar, tentava adivinhar os sons, ia montando o alfabeto na cabeça como um quebra-cabeça impossível. Tudo isso porque não tinha livros, não tinha escola, não tinha ninguém para ensinar. O contraste violento com a própria vida explode na cara de Fernando com força total quando ele lembra da própria filha de 10 anos. Júlia. Ela tem quarto decorado, tablet novo, aulas particulares de inglês e piano, armário cheio de roupa que ela mal usa e passa
Metade do tempo reclamando de detalhes insignificantes que ele nem consegue mais ouvir com paciência. Quando foi a última vez que ele realmente conversou com ela sobre algo importante? Quando foi a última vez que perguntou como ela estava se sentindo de verdade? A resposta dói mais do que deveria. Se você estivesse no lugar de Fernando nesse momento, continuaria ajudando Luísa e Dona Rosa ou faria algo diferente? Conte nos comentários. A decisão dele amadurece aos poucos, crescendo dentro do peito como uma planta lenta mas forte, e finalmente explode numa manhã de sábado. Fernando acorda antes do despertador. Toma café olhando pela janela enorme do apartamento e a ideia fica completamente clara, límpida, óbvia. Ele sabe exatamente o que precisa fazer. Sabe que é arriscado. Sabe que vai ter gente discordando. Sabe que pode complicar algumas coisas. Mas pela primeira vez em muito tempo, Fernando não está pensando em complicações possíveis. Está pensando em fazer o que é certo. Naquele mesmo sábado de manhã, Fernando faz algo que normalmente jamais faria num fim de semana sagrado de descanso. Ele vai até o escritório da empresa. O prédio comercial está praticamente vazio, silencioso, com aquele ar estranho que espaços de trabalho têm quando não tem gente correndo de um lado para o outro. Ele sobe até o 10º andar, passa o crachá na porta de vidro, entra e vai direto procurar Patrícia, a gerente de recursos humanos, que sempre trabalha aos sábados, revisando processos e documentos que se acumulam durante a semana inteira. Patrícia levanta os olhos do computador quando vê Fernando entrando na sala dela, e a surpresa é visível no rosto. O que o dono da empresa está fazendo ali no sábado? Aconteceu alguma coisa grave? Ele nunca aparece fora do horário comercial. Fernando senta na cadeira em frente à mesa dela e vai direto ao assunto sem rodeios porque já perdeu tempo demais da vida com rodeios desnecessários. Ele pergunta sobre o quartinho pequeno que fica nos fundos do andar, perto da copa e do banheiro, aquele espaço que sempre foi usado como depósito de material de limpeza, caixas velhas, papéis arquivados que ninguém nunca mais vai olhar. Patrícia confirma que o lugar existe, mas está uma bagunça completa, cheio de coisa acumulada há anos. Fernando diz que quer limpar aquele espaço inteiro, jogar fora tudo que não serve mais e transformar em um quarto funcional de verdade. Quer colocar uma cama boa, um armário decente, roupa de cama limpa, talvez uma mesinha pequena e uma cadeira. Quer que fique pronto para alguém morar ali. Patrícia franze a testa, completamente confusa com aquele pedido estranho. Morar ali? No escritório? Quem? Por quê? Fernando respira fundo e explica tudo desde o começo. Conta sobre o encontro no estacionamento, sobre Luísa salvando a coxinha, sobre a avó doente morando embaixo do viaduto, sobre as conversas que teve com elas, sobre tudo que descobriu. E então revela o plano que tomou forma na cabeça dele ao longo daquelas 2 semanas intensas. Ele quer contratar Dona Rosa como cozinheira da empresa, com carteira assinada direitinho, salário justo, todos os benefícios garantidos por lei. E quer que ela more naquele quartinho dos fundos até conseguir juntar dinheiro suficiente para alugar um lugar melhor. Junto com a neta, é claro. E além disso tudo, ele quer matricular Luísa numa escola municipal boa, que fica a 2 quadras dali, para ela finalmente poder estudar de verdade. Patrícia fica em silêncio por um tempo longo, processando tudo aquilo. Ela é uma profissional experiente e competente que já lidou com 1000 situações complicadas ao longo da carreira. Mas essa é nova. Ela prevê naturalmente alguns questionamentos óbvios que vão surgir. A diretoria pode achar estranho. Outros funcionários podem reclamar dizendo que é favoritismo. Pode ter burocracia extra para regularizar moradia no espaço comercial. Pode ter resistência. Mas ela olha para Fernando e vê algo diferente no olhar dele. Não é impulso. Não é caridade vazia de fim de ano. É decisão firme nascida de transformação real. Patrícia fecha o notebook devagar e pergunta se Fernando tem certeza absoluta daquilo. Ele responde que nunca teve tanta certeza de nada na vida. Diz que confia em Dona Rosa mais do que confia em metade das pessoas que trabalham naquele prédio todo dia. Que ela conhece trabalho duro melhor do que qualquer um ali. Que ela merece a oportunidade que nunca teve.
e que se alguém da diretoria ou dos sócios tiver problema com isso, pode mandar falar diretamente com ele. Patrícia sorri pela primeira vez desde que a conversa começou. Ela diz que vai providenciar tudo. Vai cuidar da limpeza do quartinho, da mobília básica, da documentação necessária para a contratação. Vai fazer dar certo de algum jeito, porque depois de 20 anos trabalhando com gestão de pessoas, ela reconhece quando algo realmente importa. E aquilo importa. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, antes do sol terminar de subir no céu, Fernando volta ao viaduto. Dessa vez, ele traz 2 marmitas grandes de comida caseira ainda quentinha, compradas numa cozinha industrial que fornece para restaurantes. Traz também um envelope pardo com alguns papéis dobrados dentro. Seu coração está batendo mais rápido do que batia antes de reuniões decisivas com investidores poderosos, porque aquela conversa que ele vai ter agora é mais importante do que qualquer negócio milionário que já fechou na vida. Dona Rosa e Luísa estão acordadas, sentadas, sobre um papelão, dividindo uma fruta pequena que alguém deve ter doado. Quando veem Fernando chegando, as 2 levantam. Ele cumprimenta com um sorriso verdadeiro e entrega primeiro as marmitas. Elas abrem e o cheiro da comida fresca enche o espaço abafado debaixo do viaduto. Mas antes que comecem a comer, Fernando pede licença para falar sobre uma coisa importante. Ele senta no chão de concreto sujo ao lado delas, não se importando nem um pouco com o terno caro, e começa a explicar devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Diz que andou pensando muito nos últimos dias, que a empresa dele precisa de alguém para cozinhar comida de verdade para a equipe toda, porque o pessoal anda comendo só porcaria de delivery ou besteira industrializada. E ele acredita de verdade que Dona Rosa seria perfeita para essa função, se ela estiver interessada. O trabalho seria de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, com todos os direitos trabalhistas garantidos, carteira assinada, FGTS, férias, 13º, vale transporte, tudo certinho como manda a lei. E mais, ela teria um quartinho nos fundos do escritório onde poderia morar com a neta até conseguir se organizar melhor financeiramente. Ele tira o papel do envelope e mostra o contrato impresso. As letras todas estão ali, pretas no branco, oficiais, reais, verdadeiras. O mundo inteiro para de girar para Dona Rosa naquele instante. Ela pega o papel com as mãos tremendo descontroladamente, os olhos percorrendo as linhas sem conseguir focar direito, porque as lágrimas já estão embaçando tudo. Ela lê a parte do salário, dos benefícios, da carteira assinada. Lê de novo achando que entendeu errado. Lê uma terceira vez e finalmente desaba. O choro vem com força, daquele jeito que vem quando a gente segura sofrimento por tempo demais e de repente recebe um abraço inesperado. Porque aquilo ali não é só um emprego, não é só dinheiro no fim do mês, não é só comida garantida, é dignidade, é porta aberta de verdade, é alguém olhando para ela e dizendo oficialmente, com assinatura e carimbo, que ela existe, que ela importa, que ela vale alguma coisa nesse mundo cruel e desigual. Luísa, que ainda não entendeu completamente tudo aquilo, puxa a manga suja do casaco de Fernando, com os olhos arregalados e brilhando de uma esperança tão intensa que dói olhar. Ela pergunta com a voz trêmula, quase com medo da resposta, se aquilo significa que elas vão ter um quarto de verdade. Um quarto com teto, com parede, com porta que fecha. Se vai ter uma cama de verdade onde ela pode dormir sem medo de chuva ou frio. Se vai ter um banheiro onde ela pode tomar banho sempre que quiser sem precisar pedir favor ou esperar lugar público abrir. Fernando confirma cada pergunta com um aceno de cabeça, sentindo a garganta apertar com emoção. Sim para tudo. Tudo isso e mais. E ele acrescenta também que já conversou com a diretora de uma escola municipal excelente que fica pertinho do escritório e que tem vaga para Luísa entrar já na semana que vem, se ela quiser. Ela vai poder estudar de verdade, com professores, com livros novos, com cadernos e lápis de cor, com outras crianças da idade dela. Vai poder aprender matemática, ciências, história, português, tudo o que ela quiser. Vai poder ter futuro diferente daquele que parecia inevitável. Luísa não fala nada.
Simplesmente não consegue. Ela comemora pulando, rodopiando descalça no chão sujo, rindo e chorando ao mesmo tempo, abraçando a avó com toda a força que tem no corpo pequeno. E aquele momento, simples é mais rico, mais valioso, mais verdadeiro do que qualquer celebração sofisticada que Fernando já participou em toda a sua vida bem-sucedida. Dona Rosa limpa as lágrimas com as costas da mão calejada, respira fundo tentando recuperar a compostura e olha para Fernando com uma seriedade profunda. Ela pergunta por que ele está fazendo aquilo tudo, o que ela fez para merecer, o que ele quer em troca de verdade, porque ninguém dá nada de graça nesse mundo. Ela aprendeu isso da pior forma possível ao longo de décadas difíceis. Sempre tem alguma coisa por trás. Sempre tem alguma intenção escondida. Sempre tem algum preço que vai aparecer na hora menos esperada. Fernando entende perfeitamente a desconfiança dela. Entende e respeita. Ele responde com honestidade total, sem enfeite nenhum. Diz que ele não quer nada em troca além do trabalho dela na cozinha, que ela não deve nada para ele, que na verdade é ele quem está devendo imensamente para elas duas, porque Luísa, sem saber, sem ter intenção, ensinou para ele em poucos minutos algo que ele tinha esquecido completamente ao longo de anos correndo atrás de sucesso vazio. Ela ensinou que o que realmente importa na vida não é quanto dinheiro você acumula na conta do banco. É o que você faz com as oportunidades que tem. É como você usa o que tem para fazer diferença real na vida de alguém. É lembrar de olhar ao redor e ver as pessoas de verdade, não como obstáculos ou problemas, mas como seres humanos dignos de respeito e cuidado. Ele conta também, com a voz embargada, que tem uma filha quase da mesma idade de Luísa, que ela tem tudo, mas reclama de tudo, que ele nunca está presente de verdade porque está sempre ocupado demais com coisas que no final das contas não importam tanto assim, que ele estava vivendo no piloto automático, correndo numa esteira infinita atrás de mais e mais, sem parar nunca para perguntar para quê, e que o encontro com elas no estacionamento foi como um tapa na cara que acordou ele de um sono profundo e perigoso. Foi um presente disfarçado de acaso. Dona Rosa escuta tudo em silêncio. Quando Fernando termina de falar, ela estende a mão calejada e áspera para ele. Fernando aperta aquela mão com firmeza, selando um acordo que vale infinitamente mais do que qualquer contrato assinado, em papel timbrado. É um acordo de confiança, de respeito mútuo, de humanidade compartilhada. Elas aceitam a proposta. Aceitam o emprego, o quartinho, a escola, tudo. E a história dá, então, um salto necessário no tempo. 3 meses depois, tudo mudou de uma forma que ninguém da empresa imaginava possível. O escritório da empresa de tecnologia mudou completamente, não na decoração moderna ou nos móveis caros que já estavam lá, mas na alma invisível do lugar. Todo dia, quando o relógio marca meio-dia, um cheiro incrível de comida caseira de verdade toma conta do prédio inteiro, subindo pelas escadas, entrando, pelas portas invadindo as salas. Feijão temperado do jeito certo, arroz soltinho, frango ensopado, legumes frescos, bolo de fubá ainda morno saindo do forno, pudim de sobremesa. A equipe toda se transforma aos poucos. As pessoas param de comer na frente do computador. Começam a descer para a copa, sentar na mesa grande, comer juntas, conversar sobre coisas que não são trabalho. Riem mais, reclamam menos. Voltam para as mesas com energia diferente, mais leve, mais humana. Dona Rosa cozinha como quem está curando feridas antigas. Ela chega cedo, põe o avental limpo, lava as mãos com cuidado e começa a preparar cada prato como se estivesse preparando um remédio poderoso. Tempera com amor, com paciência, com técnica aprendida em décadas, trabalhando em cozinhas alheias. E o resultado é mágico. Pessoas que antes mal se falavam começam a trocar receitas com ela. Gente que vivia estressada começa a agradecer pela comida todo dia. O ambiente pesado de cobranças e competição vai suavizando devagar, substituído por algo mais parecido com comunidade de verdade.
Luísa vai para a escola pela primeira vez na vida com 7 anos de idade. Uniforme novo, mochila nas costas, tênis que não machuca o pé, cabelo preso, com laço colorido. Os olhos dela brilham com uma intensidade que emociona qualquer um que vê. Nos primeiros dias ela fica quieta, meio assustada com tanto estímulo novo, tanta gente, tanto barulho organizado, mas logo ela se solta, descobre que adora matemática, que consegue ler melhor do que muitas crianças da turma porque treinou sozinha tanto tempo, que tem facilidade para decorar poesias, que adora desenhar. A professora manda bilhete para casa dizendo que Luísa é aluna dedicada, curiosa, educada, exemplo para os colegas. Depois da aula, Luísa vai direto para o escritório e ajuda a avó na cozinha. Descasca legumes, lava louça, seca a panela, aprende receitas novas. Mas principalmente ela conversa. Conta sobre o dia na escola, sobre o que aprendeu, sobre os amigos novos que fez, sobre os livros que a professora leu em voz alta. E Dona Rosa escuta tudo com aquele sorriso de quem finalmente consegue respirar em paz, depois de anos segurando a respiração. O quartinho nos fundos virou lar de verdade. Pequeno, mas aconchegante. Tem cortina florida na janela, livros organizados numa prateleira improvisada, desenhos de Luísa colados na parede com fita crepe, um tapete felpudo no chão, 2 camas com lençol cheiroso, armário onde cabem as roupas que elas nunca imaginaram ter. É simples, mas é delas, e isso faz toda a diferença do mundo. Fernando também mudou de formas que ele mesmo não esperava. O empresário que vivia correndo de reunião em reunião, sempre atrasado, sempre irritado, sempre com o celular grudado na mão como se fosse extensão do próprio corpo, agora para respirar. Ele começou a almoçar junto com os funcionários na mesa grande da copa, ao invés de trancar na sala e comer qualquer coisa rápida enquanto responde e-mails. Senta, serve o prato com a comida que Dona Rosa preparou com tanto carinho e fica ali conversando sobre futebol, sobre família, sobre planos de fim de semana, sobre a vida que acontece fora das planilhas e dos gráficos de lucro. E descobre algo surpreendente. Aqueles 40 minutos sentado à mesa, comendo a mesma comida que todo mundo come, ouvindo risadas genuínas e histórias simples, valem infinitamente mais do que qualquer reunião importante com gente poderosa. Ele também começou a chegar em casa mais cedo algumas vezes por semana. Não todo dia, porque o trabalho realmente exige presença e responsabilidade, mas pelo menos 3 ou 4 vezes ele consegue sair do escritório antes das 7 da noite. E quando chega no apartamento, ao invés de ir direto para o computador ou ligar a televisão no canal de notícias financeiras, ele procura Júlia, a filha de 10 anos que ele mal conhecia de verdade, apesar de morar na mesma casa. Ele pergunta como foi o dia dela, de verdade, e espera a resposta de verdade. Escuta sobre as aulas, sobre os amigos, sobre as pequenas alegrias e tristezas que fazem parte da vida de uma criança de 10 anos, e descobre, surpreso e envergonhado ao mesmo tempo, que a filha dele é uma pessoa incrível, engraçada, inteligente, sensível, cheia de opiniões interessantes sobre o mundo. Como é que ele não viu isso antes? Como é que passou tanto tempo morando ao lado dela sem realmente conhecer quem ela é? Num sábado de sol, Fernando faz algo que Júlia nem lembra de ter feito com o pai alguma vez. Ele propõe que os dois saiam juntos. Só eles dois. Sem celular, sem pressa, sem destino específico. Júlia estranha no começo, mas aceita animada. Eles andam a pé pelo bairro, param numa praça, compram pipoca de um vendedor ambulante, sentam num banco de madeira e ficam ali conversando sobre tudo e sobre nada. Fernando conta para a filha sobre Luísa e Dona Rosa, sobre como conheceu elas, sobre a coxinha escondida debaixo do carro, sobre toda a história. Júlia escuta com os olhos arregalados e no final pergunta se pode conhecer elas. Fernando sorri e promete que sim, que vai levar ela no escritório qualquer dia desses. E leva mesmo. Numa quinta-feira depois da escola, Júlia vai com o pai até a empresa. Luísa está na cozinha, ajudando Dona Rosa a preparar o lanche da tarde. Quando as duas meninas se veem pela primeira vez, ficam meio tímidas no começo.
estudando uma a outra com aquela curiosidade natural de criança. Mas não demora nem 5 minutos para elas estarem sentadas no chão do quartinho pequeno, cercadas de livros, conversando sem parar, rindo, trocando histórias, descobrindo que, apesar de virem de mundos tão diferentes, elas têm muito mais em comum do que qualquer diferença visível. Júlia fica impressionada quando Luísa conta que aprendeu a ler sozinha. Luísa fica impressionada quando Júlia conta sobre as aulas de piano. As duas se tornam amigas instantaneamente, daquele jeito rápido e verdadeiro que só criança consegue. A partir daquele dia, Júlia pede constantemente para voltar ao escritório, não para ficar no computador ou brincar com o celular, mas para ver Luísa, para ajudar Dona Rosa na cozinha, para sentir aquele ambiente gostoso de comida caseira e conversas simples. E Fernando observa aquilo com o coração apertado de gratidão, percebendo que a filha dele está aprendendo lições sobre empatia, generosidade e valor humano que nenhuma escola cara do mundo poderia ensinar. Os meses vão passando e a transformação se espalha por todos os cantos. A empresa continua crescendo, os negócios continuam dando certo, os lucros continuam subindo. Mas agora, existe algo mais além dos números. Existe humanidade real circulando pelos corredores. Existe conexão verdadeira entre as pessoas. Existe cuidado. Então chega uma sexta-feira especial, 4 meses depois daquele primeiro encontro no estacionamento. Fernando está na sala dele trabalhando quando bate na porta aquela batida tímida e inconfundível de Luísa. Ele manda entrar e ela aparece segurando um pacotinho pequeno, embrulhado em papel pardo com aquele cuidado delicado de quem carrega algo precioso. O coração de Fernando reconhece aquele pacote antes mesmo da mente processar a informação. É igualzinho ao primeiro. Ao que mudou tudo. Luísa se aproxima da mesa, grande, e estende o pacote para Fernando com as 2 mãos. Ela está nervosa, mordendo o lábio esperando a reação dele. Fernando pega o embrulho com cuidado, sente o calor ainda presente ali e abre devagar. Lá dentro está uma coxinha caseira perfeita, dourada, recém-frita, cheirosa, feita com massa delicada e recheio generoso. Ele olha para Luísa sem entender completamente. Ela explica com aquela voz suave que já não carrega mais a insegurança de antes. Diz que a avó ensinou ela a fazer, que treinaram várias vezes até ficar do jeito certo, que ela mesma amassou a massa e moldou o formato e fritou com a supervisão cuidadosa de Dona Rosa, e que aquela coxinha é um presente especial para ele. Um presente importante. Fernando sente a garganta a apertar. Pergunta por que ela está dando aquilo para ele, já que sabe que ela adora a coxinha e poderia comer ela mesma sem problema nenhum. Luísa sorri daquele jeito sábio que as crianças às vezes têm quando entendem coisas profundas que adultos levam décadas para compreender. Ela responde que é para ele lembrar sempre. Lembrar de quê? Fernando pergunta com a voz embargada. E então vem a frase que gruda no coração e não sai mais nunca. A frase que resume tudo, que fecha o ciclo, que entrega a moral perfeita da história inteira. Que às vezes as melhores coisas estão escondidas embaixo do carro. Fernando não aguenta. As lágrimas que ele segurou durante tanto tempo, que ele escondeu atrás da máscara de empresário forte e controlado, finalmente caem livres pelo rosto. Ele levanta da cadeira, contorna a mesa e abraça Luísa com toda a força e todo o carinho que um abraço consegue carregar. Abraça como quem abraça a própria salvação. Abraça como quem abraça um recomeço verdadeiro. E sussurra no ouvido dela um agradecimento profundo e sincero. Obrigado. Obrigado por me ensinar a parar. Obrigado por me ensinar a olhar. Obrigado por me lembrar de que eu sou humano. Luísa retribui o abraço apertando forte, e naquele momento os dois entendem perfeitamente, sem precisar falar mais nada, que o encontro deles não foi acaso. Foi necessidade. Foi destino. Foi a vida conspirando para que 2 pessoas que precisavam uma da outra se encontrassem no momento exato em que ambas estavam prontas para a transformação. Fernando guardou aquela coxinha na geladeira da copa. Não comeu no mesmo dia. Não comeu no
Dia seguinte, guardou por uma semana inteira, olhando para ela toda vez que abria a porta, usando ela como lembrete físico e real de tudo que mudou, de tudo que ele quase perdeu por estar ocupado demais para prestar atenção. No final, ele dividiu aquela coxinha com Júlia numa tarde de domingo. Contou toda a história de novo desde o começo e viu nos olhos da filha que ela entendeu a lição também. Que coisas materiais vêm e vão, mas gestos humanos, conexões verdadeiras, momentos de generosidade pura, isso fica para sempre marcado na alma. 2 meses depois daquele presente emocionante, a empresa decidiu fazer uma pequena reforma na entrada do prédio. E Fernando teve uma ideia que todos apoiaram imediatamente. Eles instalaram um mural bonito na parede principal perto da recepção, com uma foto grande e colorida dos 3 sorrindo juntos. Fernando no meio, Dona Rosa de um lado, Luísa do outro. Embaixo da foto, uma frase curta mas poderosa, gravada em letras douradas. Gestos simples mudam tudo. A foto ficou linda. Dona Rosa está com o avental da cozinha, sorriso largo e orgulhoso no rosto. Luísa está com o uniforme da escola, segurando um livro, olhos brilhando com aquele brilho especial de quem finalmente tem futuro. Fernando está no meio, sem o terno caro dessa vez, apenas com camisa simples. E pela primeira vez em muitos anos, o sorriso no rosto dele é genuíno, verdadeiro, livre. Todo mundo que entra no prédio vê aquela foto. Visitantes perguntam a história. Funcionários novos ouvem o relato completo no primeiro dia de trabalho. E a mensagem se espalha naturalmente, sem precisar ser forçada. A história de uma menina que salvou uma coxinha e acabou salvando um homem da vida vazia, que ele estava vivendo sem perceber. A história de um empresário que aprendeu que riqueza verdadeira não se mede em conta bancária, mas em quantas vidas você toca de forma positiva. A história de uma avó que recuperou a dignidade roubada e pode finalmente criar a neta com segurança e amor. Fernando também mudou outros hábitos. Ele passa agora por aquele mesmo estacionamento todo dia, mas não mais correndo cego. Ele olha ao redor. Presta atenção. Vê as pessoas invisíveis que sempre estiveram ali, mas que ele nunca tinha realmente enxergado. O senhor que vende balas no sinal. A moça que pede ajuda na esquina com um bebê no colo. O menino que oferece para lavar o carro. Ele não consegue ajudar todo mundo. Isso seria impossível e ingênuo de pensar. Mas ele ajuda quando pode. Uma palavra gentil, um almoço comprado, um encaminhamento para instituições que ele agora conhece e apoia financeiramente. E, principalmente, ele trata cada pessoa com dignidade básica, com respeito humano, com reconhecimento de que ali existe uma vida real com história e dor e sonhos. Ele aprendeu finalmente, depois de 43 anos vivendo no piloto automático, que parar para olhar não é perder tempo, é ganhar vida, que riqueza compartilhada se multiplica ao invés de diminuir, que às vezes a maior lição vem embrulhada no pacote mais simples e que ele pensava que estava salvando Luísa e Dona Rosa daquela vida dura embaixo do viaduto. Mas no final, com toda a honestidade do mundo, foram elas que salvaram ele de uma vida muito mais vazia e perigosa. A vida de ter tudo e não sentir nada. A vida de correr tanto que esquece para onde está indo. A vida de vencer no papel, mas perder na essência. A pergunta que Fernando carrega agora no coração e que ele faz silenciosamente para si mesmo todo dia ao acordar, é simples mas poderosa. Quando foi a última vez que você parou de verdade para olhar com atenção? Quantas pessoas você deixou passar correndo, ignorou sem perceber, tratou como invisíveis só porque estava ocupado demais, preocupado demais, distraído demais com seus próprios problemas que, no final das contas, talvez nem sejam tão urgentes assim? Porque às vezes, e Fernando sabe disso agora com absoluta certeza, o que tem o poder de mudar completamente a vida de alguém para sempre, o que tem a capacidade de acordar uma pessoa da sonolência perigosa da rotina automática, o que pode ensinar as lições mais importantes sobre humanidade, generosidade, gratidão e amor verdadeiro,
Está escondido em lugares improváveis, esperando apenas que alguém tenha a coragem e a sensibilidade de parar por um momento, abaixar, olhar com atenção e cuidado. Está escondido nos gestos pequenos, nas pessoas esquecidas, nos encontros que parecem acaso, mas são providência. Está escondido embaixo de um carro preto, num estacionamento comum de uma terça-feira qualquer. Disfarçado de coxinha salvaguardada por uma menina corajosa que ensinou que dividir é multiplicar, que proteger o pouco que tem é ser rico de verdade, e que a maior riqueza do mundo inteiro não está guardada em cofres trancados, mas vive livre nos corações generosos que escolhem ver, escolhem cuidar, escolhem amar, mesmo quando seria muito mais fácil e cômodo simplesmente passar reto e seguir em frente, fingindo que não viu nada. Queridos ouvintes, esperamos de coração que a história de Fernando, Dona Rosa e Luísa tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, clique no botão de gostei agora mesmo, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma história nova. E conte nos comentários qual momento mais te marcou, qual parte mais te fez refletir sobre sua própria vida. Será que você também tem deixado passar pessoas e oportunidades importantes por estar ocupado demais? Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo e bonito da alma humana, que nos lembram do que realmente importa nessa vida tão rápida e tão curta. Te esperamos com muito carinho no próximo episódio. Até logo, e que você nunca esqueça de olhar embaixo do carro.